Olá, irmãos! Hoje eu tô aqui para trazer mais uma palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Hoje eu fui muito ministrado sobre a graça de Deus. E para que a gente possa entender o porquê somos salvos por essa maravilhosa graça. E porque nós não vivemos mais o tempo da lei. Para que a gente possa entender melhor, eu vou ler o livro de Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus, para que nenhuma pessoa sequer possa dizer: porque eu vou para o céu, porque eu sou boa, eu sou caridosa. Como eu sou boa, como eu ajudo ao próximo. Por isso, eu tenho certeza que o meu lugar no céu está garantido. É para que ninguém se glorie, que nós somos salvos pela graça. Em Gálatas 2, verso 21, diz assim, Paulo estava exortando o povo de Gálata. E ele disse assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A justiça de Deus é a graça. É um favor imerecido, nós não merecemos. Graça, aquilo que vem de graça, vem sem que a gente mereça, sem que a gente pague por ela. Graça é algo que nós não merecemos, é algo imerecido. Nós não merecemos, mas nós tivemos aquela graça, fomos agraciados por Deus. E nós não temos nenhum mérito nisso. E é por isso que Paulo diz: então, se vivemos o tempo da lei, Cristo morreu inutilmente, morreu em vão. Por isso que não adianta a gente viver protocolos de igreja, rituais. Não adianta a gente viver tradições, seguir as coisas politicamente corretas, aparentemente corretas, para que os outros possam ver, para que as pessoas possam olhar e dizer: nossa, aquele é cristão de verdade. Né? Nossa, ele vai sempre na igreja, ele não sai da igreja. Isso é que é um verdadeiro cristão. É para que ninguém se glorie. E é por isso que Deus justifica o ímpio. Eu procurei no dicionário e a palavra ímpio significa ser desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. E em Romanos capítulo 4, do verso 4, diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Deus é um Deus que justifica o ímpio. Mas se o ímpio é aquele desnaturado, é aquele que não trabalhou, isso não é justo, é injustiça. Mas a justiça de Deus é essa: Ele dá para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. Porque a sua fé lhe será acreditada como justiça. A nossa justiça é baseada na fé. Para que a gente possa entender essa justiça de Deus, que às vezes parece ser incompreensível ao nosso entendimento, eu vou contar uma historinha de um certo rei que decretou que naquele reino todos aqueles que cometessem delitos, coisas graves, seriam condenados à forca. E de repente um dia o filho desse rei cometeu um grave delito. E segundo tal decreto, ele deveria ser condenado à forca. E todo decreto, tudo que fosse decretado pelo rei, tudo que tivesse assinatura do rei, o rei não poderia voltar atrás. Então aquele reino se dividiu, metade do reino ficava dizendo: não, aquele rei é um rei justo, então ele vai fazer justiça, ele vai condenar o filho dele, porque isso é o justo, está decretado. Então ele tem que cumprir a justiça.
a outra metade do reino dizia, mas o rei é um homem bom, então ele vai isentar o filho dele, porque ele ama aquele filho. Você acha que ele vai fazer isso? Aquele rei é um rei amoroso, ele jamais fará isso. E quando chegou o dia da condenação, aliás, o rei, em meio a toda aquela perturbação, ele decidiu cumprir aquilo que estava no decreto. E o dia que chegou a condenação, o rei foi até o seu filho e entregou as vestes reais, abraçou o seu filho e se colocou no lugar dele. Então o rei morreu em lugar do seu filho. E ele fez isso por amor. Através dessa analogia, nós podemos entender que o amor de Cristo é assim. O amor de Cristo por nós. Nós fomos salvos, ainda que já condenados, porque nós já estávamos condenados. Embora já condenados, Jesus morreu por nós, por amor. Deus entregou seu único filho por amor. Foi por amor. Essa é a justiça de Deus que justifica o ímpio e parece ser injustiça, parece ser injusto, mas é por amor. Deus fez isso unicamente por amor, porque nós não merecíamos. Outra história, para que possamos entender, é no livro de João, capítulo 8, que fala da mulher adúltera. E Jesus, ele se fez carne e estava aqui na terra, em meio àqueles religiosos. E aqueles religiosos tentavam condenar Jesus o tempo todo, eles tentavam provar Jesus o tempo todo e trouxeram aquela mulher adúltera diante de Jesus e disse: e agora, o que você vai fazer? Porque na lei de Moisés diz que se a mulher fosse encontrada adulterando, ela deveria ser apedrejada. Então o que devemos fazer? Então Jesus começou a escrever no chão com um graveto. Então aqueles homens insistiram, dizendo: e aí, o que devemos fazer? Então Jesus se levantou diante daqueles homens e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. Pois foi saindo um a um, e nenhuma pessoa ficou. Então, quando todos se foram, Jesus se levantou e disse àquela mulher: alguém te condenou, filha? E aquela mulher disse: não, ninguém me condenou. E ele disse: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não nos condena pelo nosso pecado, ele não nos condena pelo nosso passado. Pelo contrário, ele diz: filho amado, vai e não peques mais. Vai e não adultere mais, não fornique mais. Filho amado, vai e não minta mais. Não peque mais. Procure viver uma vida de santidade. Mas a nossa fé é que nos salva. Nós somos salvos pela fé. Esse amor de Jesus pelas nossas vidas nos trouxe a salvação por meio da fé. É necessário que a gente creia no Filho de Deus. É necessário que a gente creia em Jesus Cristo para que nós possamos desfrutar dessa salvação, desse sacrifício maravilhoso que foi naquela cruz para nos salvar. Em Gálatas 3, do verso 10 ao 13, diz assim: a lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser livres da maldição. Porque todo aquele que cometesse pecado, todo aquele que não cumprisse corretamente, não buscasse viver a lei de Moisés, a lei instituída naquela época, todo aquele que não seguisse era condenado.
era condenado à maldição, era condenado à morte. Só que Jesus se fez maldição. Ele se colocou como maldito naquela cruz, como pecador. Ele carregou todos os nossos pecados. Ele sofreu aquela morte de cruz para nos salvar, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que pudéssemos ter vidas, para que pudéssemos ter vida. E a maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas nos salvou, nos purificou, nos deu uma nova vida e hoje nós somos nova criatura. Maior é a graça de Deus para nos salvar do que o pecado para nos condenar. Maior é a graça, é o poder da graça de Deus para nos dar a salvação do que o pecado tem poder para nos condenar. Porque nós somos condenados pelo nosso pecado. Mas Jesus olha para a gente e diz: filho amado, se você crê em mim, vai e não peques mais, porque eu não te condeno. O seu passado eu não me lembro mais. Todos nós somos pecadores. E portanto, todos nós dependemos dessa maravilhosa graça de Deus. Eu sei que alguns pensam, mas eu sou bom, eu procuro fazer tudo corretamente, eu ajudo as pessoas necessitadas, eu estou sempre fazendo bem. E isso nos faz muitas vezes achar que não dependemos dessa graça. Mas todos nós dependemos porque nós pecamos. Porque nós somos pecadores. A essência do homem é pecaminosa e nós, somente de pensar, nós pecamos. Nós pecamos no nosso pensamento quando nós olhamos para alguém com julgamentos, quando nós julgamos o nosso próximo. Quando nós dizemos, eu não tenho pecado, eu não minto, eu não erro. Nós já estamos pecando porque nós somos pecadores. Essa é a essência do homem. Não há um homem sequer na terra que não tenha pecado. E é por isso que todos nós dependemos dessa maravilhosa graça de Deus. Por isso se coloque hoje, nesse exato momento, diante de Deus. Abaixe a sua cabeça onde você estiver. E diga a Deus que você o ama. Diga a Ele que hoje você conseguiu compreender essa maravilhosa graça de Deus. Que nós não temos crédito, nós não temos direito sobre ela. É de graça, é imerecido, nós não merecemos. Diga a Ele que você entende que Ele se entregou naquela cruz por amor, foi por amor. Se entrega hoje a Jesus. E diga que você o ama, que você recebe esse sacrifício maravilhoso naquela cruz, que aquele sangue, o sangue do Cordeiro, possa te lavar hoje de todos os seus pecados. Porque se até hoje o diabo te condenou, levanta a tua cabeça, filho amado, porque Jesus não te condena, porque Deus não te condena. Levanta a tua cabeça e não peques mais, porque Deus está derramando o teu sangue hoje sobre a sua vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, e que vocês permaneçam firmes no Senhor, crendo que o sacrifício de Jesus foi pela vida de vocês. Amém?